rapel é uma das técnicas utilizadas para desembarcar do helicóptero em voo, em locais de difícil acesso, em que não seja possível efetuar o pouso completo ou voo pairado para o desembarque a baixa altura. As decolagens deverão ser precedidas de briefing. A técnica de desembarque da aeronave através do rapel permite posicionar a tripulação o mais próximo possível da zona quente, para que iniciem o atendimento, estabilização e preparação do paciente para a extração. Os tripulantes operacionais deverão realizar a conferência dos equipamentos de rapel periodicamente, sendo que deverão realizar ainda análise minuciosa do cabo, a fim de verificar eventuais danos que possam acarretar o rompimento durante a operação. Caso seja detectado dano em algum equipamento, este deverá ser substituído e, na impossibilidade, a missão abortada. Para a operação de rapel do helicóptero, deverá estar dentro dos limites dos gráficos de desempenho, atribuição do comandante da aeronave. Após o acionamento para ocorrência, os tripulantes operacionais irão configurar a aeronave de forma que todos os equipamentos necessários estejam a pronto emprego e no interior da cabine. O CG do helicóptero deverá ser mantido dentro dos limites previstos no manual durante todo o voo. Caso necessário, o copiloto poderá ser desembarcado junto com os operadores de suporte médico. Essa atividade exige muito treinamento de todos os envolvidos, pois trata-se de uma operação de alto risco, uma vez que a aeronave estará em voo pairado, fora do efeito solo, a baixa altura dos obstáculos, sujeita à instabilidade em decorrência da ação dos ventos, descidas bruscas e riscos pontuais, tais como o cabo ficar preso em árvores e demais obstáculos. Geralmente é feito em área restrita, em matas densamente fechadas. Não poderá ser realizado o rapel por pessoas não treinadas pelo BOA. Deverá ser realizado um voo de reconhecimento da área do lançamento da bolsa, realizando giros pela esquerda sobre o local escolhido, de forma que o fiel possa clarear e analisar o local da operação, reportando todos os detalhes ao comandante da aeronave. Antes da operação de descida, a equipe de saúde efetuará o desembarque com a aeronave pousada no local seguro, zona morna, e definido previamente pela guarnição como ponto de apoio. Na vertical do ponto, o fiel informará o comandante da aeronave sobre a altura e a posição. O fiel lançará a bolsa com o cabo devidamente acondicionado e, após o toque no solo, reportará ao comandante a situação e fará as orientações devidas. É expressamente proibido deslocar a aeronave após o lançamento do cabo, com ele conectado nos pontos de ancoragem, bem como durante o rapel. São toleráveis apenas pequenos deslocamentos para reposicionar a aeronave em busca de um desembarque de precisão. Após o pouso na zona morna, caso o comandante da aeronave julgue manter a aeronave girando, o COA irá fazer a segurança, enquanto o resgatista e fiel irão preparar a ancoragem e finalizar os detalhes da operação. Enquanto isso, médico de voo e enfermeiro de voo irão retirar todos os equipamentos de APH e montar um palco para aguardar o paciente. Estes ficarão equipados com capacetes e luvas de rapel de raspa, para receberem o cabo-guia e auxiliar na estabilização do resgatista-paciente no momento da chegada na zona morna. Os principais equipamentos para atendimento do paciente deverão estar na barca, com o objetivo de ser retirado na zona morna com mais agilidade durante o pouso. Após a autorização do comandante da aeronave, o fiel irá liberar o resgatista para se posicionar no local de início do rapel. O rapel será realizado unilateral, pela esquerda, com a porta da direita fechada e travada, descendo inicialmente o resgatista e, se necessário, os operadores de suporte médico. O resgatista não pode portar facas ou objetos cortantes expostos. Recomenda-se o porte de faca ou canivete para uso em situações críticas. Atenção especial ao uso de óculos de proteção, luva de rapel e capacete com fonia ajustada na canaleta 1. Durante o rapel, caberá ao resgatista a decisão de levar consigo as mochilas com materiais nas costas. Deverá ser levado em conta
a restrição do ponto de descida, peso do equipamento e as características físicas individuais de cada resgatista. Caso não se sinta confortável em descer com o material nas costas, solicitar ao fiel para que a descida do material seja realizada posteriormente após o recolhimento do cabo de rapel. Caso o material desça posteriormente ao resgatista, sugere-se o fechamento da porta da esquerda e a saída da curva do homem morto para reacondicionar o cabo e preparar a ancoragem cabo-bolsa. Após a conferência do resgatista por parte do fiel e do COA, será solicitada autorização para a descida. Atenção! Verificar se o resgatista está com luvas de rapel adequadas, pois já houve reportes de acidentes ocasionados pelo uso incorreto de luva de voo ou luva de vaqueta, o que pode ensejar em aquecimento das mãos acima dos limites suportáveis. O fiel irá retirar o rabo de macaco do resgatista e dar o sinal padrão ao mesmo para início da descida. Lembrando, canaleta 1 durante toda a operação. O resgatista deverá seguir as técnicas de descida de rapel em aeronaves, conforme procedimentos técnicos padronizados na formação e treinamentos, sendo a descida cadenciada, contínua e sem desaceleração brusca, evitando assim a desestabilização da aeronave. Após a liberação do cabo e sinal de positivo do resgatista, o fiel recolherá o cabo de rapel e fechará a porta da esquerda. Cabo recolhido e porta fechada, o fiel orientará o comandante da aeronave a livre arremetida, e a aeronave deslocará para a zona morna, realizando o pouso e o corte. Se afastar da zona quente, para que o resgatista possa avaliar o paciente, verificar se há necessidade de apoio e definir a técnica de extração adequada. Para a descida com o triângulo de resgate, o resgatista poderá levá-lo consigo na parte interna do macacão de voo ou conectado na sua cadeirinha, no lado oposto ao do cabo de descida. Essa é uma decisão do resgatista. Não será mais admitido o lançamento da bolsa do rapel com o triângulo de resgate dentro, tendo em vista que o triângulo de resgate possui peças metálicas e o lançamento da bolsa enseja em impactos violentos contra o solo, podendo danificar os componentes do triângulo com o choque. Recomenda-se que o resgatista sempre leve o triângulo em todas as ocorrências, para que tenha esta opção possível de extração sempre, considerando que as informações do paciente nunca são 100% fidedignas. Os operadores de suporte médico só farão o rapel em caso de extrema necessidade, onde seja imprescindível a presença do suporte avançado à vida na zona quente. A colocação do cabo de rapel no freio 8 dos operadores de suporte médico e a conferência minuciosa dos EPIs é responsabilidade do fiel. O rapel, realizado pelos operadores de suporte médico, será do tipo orientado e supervisionado. Este rapel acontecerá desde que não comprometa a segurança da operação e que a saída do local seja viável por meio terrestre. Caso negativo, a tripulação operacional deverá trabalhar com a hipótese de múltiplas extrações, verificando viabilidade de combustível, horário do pôr do sol, complexidade, riscos e custo-benefício da operação como um todo. Estes profissionais deverão estar habilitados para a operação, conforme o relatório final do TOA anterior à operação. A não observância desse item ensejará violação grave, sendo a situação analisada por conselho de voo. A tripulação deverá checar a fonia e verificar se não há problemas de comunicação durante o atendimento, preparando o resgatista para se comunicar com a aeronave através da canaleta 1. Relembrando, o rapel do resgatista é do tipo autônomo, com a conferência do fiel e do COA para a segurança, regra dos 6 olhos. Após a chegada no solo, o fiel reportará "tocou o solo" e o comandante da aeronave vai aliviar o cabo do rapel com leve descida do helicóptero, atento aos obstáculos abaixo da aeronave. O resgatista verifica então a necessidade de apoio. Em situações que necessitem a presença dos operadores de suporte médico na zona quente, desembarcados através do rapel, o resgatista fará a segurança no solo. Ao descer o primeiro operador de suporte médico, avaliar se há necessidade de descer o segundo.
Relembrando, o rapel dos operadores de suporte médico será do tipo orientado e supervisionado, onde o fiel será o responsável pela colocação do cabo no freio 8 e conferência do sistema, juntamente com o COA, regra dos 4 olhos. Antes de ambos realizarem o rapel, relembrar que serão necessários 3 procedimentos de extração. O primeiro, resgatista com um dos operadores de suporte médico, para deixá-lo na zona morna para guardar o paciente. O segundo, resgatista com paciente. E o terceiro, resgatista com outro operador de suporte médico. Avaliar autonomia, tempo de operação, pôr do sol, meteorologia e outros fatores antes de colocar a tripulação adicional ao resgatista na zona quente, em local por vezes inacessível por meio terrestre. Após o pouso completo da aeronave na zona morna, aguardar estabilização do paciente para posterior embarque e transporte até o hospital. Com a tripulação completa, haverá necessidade de retorno para buscar o resgatista, sendo que todas as variáveis deverão ser avaliadas: autonomia, pôr do sol, meteorologia. Caso a situação não favoreça o retorno da aeronave, o resgatista deverá ser deixado em uma área habitada antes do transporte do paciente, para posteriormente ser recuperado com viatura de apoio solo do BOA. O fiel e o comandante da aeronave adotarão a seguinte fraseologia: fiel: livre barca? Comandante responde: livre. O fiel reporta: preparando o rapelista. O COA supervisiona nesse momento. O fiel reporta: rapelista pronto, conferindo freio 8, mosquetão, mola pronta, trava pronta, capacete, óculos e luva de rapel. E o comandante: ok. O fiel reporta: livre esqui? E o comandante responde: livre. O fiel reporta: retirando o rabo de macaco. Livre descida? E o comandante responde: livre. O rapelista então fará a negativa e prosseguirá a descida. O fiel reporta todos os deslocamentos. Iniciando descida, na negativa, a meio curso, tocou no solo. O comandante da aeronave reporta ciente. Livre recolhimento da bolsa? Pergunta o fiel, e o comandante responde: livre. O fiel reporta: iniciando o recolhimento, bolsa a meio curso, bolsa próximo à aeronave, bolsa recolhida. O comandante reporta: ciente. E o fiel: livre arremetida. Enquanto isso, o fiel fecha a porta da esquerda para evitar que o cabo seja projetado para fora da aeronave. Em caso de situação que ensejará acidente aeronáutico, o cabo de rapel deverá ser imediatamente cortado pelo fiel. Durante o reconhecimento da área e análise da situação, os reportes das situações de risco são de responsabilidade de todos a bordo, sendo que a decisão final de realizar a missão ou abortar em prol da segurança é atribuição do comandante da aeronave. Ao final da operação, todos os equipamentos devem ser minuciosamente inspecionados, higienizados e acondicionados para o apronto operacional. O chefe de socorro fará o controle do rapel disponível na bolsa, e o COA será o responsável por reunir a equipe para o debriefing da operação e pelo preenchimento do formulário de operações de alto risco.